Olá, nós somos a dupla formadas por mim, Anne Caterine, e pelo Arthur Salles. Hoje vamos apresentar como chegamos aos dados entregues na primeira atividade do minicurso sobre a análise dos espectros de F-TIR, espectro de massa, RMN, e o nosso composto é o composto D. Esses foram os nossos tópicos, que são o espectro de FT, o espectro de MS, o espectro de RMN, a determinação dos compostos e conclusões e as nossas referências bibliográficas. Sobre o espectro de FT, primeiro devemos analisar as principais bandas do composto para assim determinar os grupos funcionais presentes no composto e assim ter um melhor entendimento. Então, essas são as principais bandas circuladas, né? As bandas a serem analisadas serão da esquerda para a direita. A primeira é um estiramento que ocorre em 3.600 a 3.440 centímetros. É uma ligação NH, que é do grupo funcional amina, e é característica de uma amina primária, que seria um NH2 ligado a um carbono. A segunda que é um estiramento na posição 3.050 centímetros, é uma ligação CH do grupo funcional alcano, e ela está presente em vários compostos, então ela não nos ajuda a decifrar qual é o grupo funcional desse composto. Agora temos uma deformação angular que ocorre em 1.600 a 1.620 centímetros, de uma ligação NH, que é do grupo funcional amina, e ela reconfirma a presença de nitrogênio no composto. Depois temos um estiramento em 1.500 centímetros, da ligação C dupla C, que é do grupo funcional alceno, e ela é típica de um anel aromático no composto. Então, ela nos confirma que tem um anel aromático no composto. Na próxima banda, temos um estiramento entre 1.270 a 1.280 centímetros da ligação CN do grupo funcional amina, que ela reconfirma a ligação C de carbono com nitrogênio no composto. Então, temos um grupo substituinte de nitrogênio ligado ao composto. A próxima é uma deformação angular de 700 a 760 centímetros do grupo funcional alcano da ligação CH, e ela nos indica uma presença de um anel aromático monossubstituído, que é um anel aromático que tem uma ligação a um grupo R, que pode ser qualquer outro grupo substituinte presente no composto. Então, juntando as informações dos espectros, podemos concluir duas informações importantes, que são a presença do grupo funcional amina primária, que é o NH2 ligado a um carbono, né? E fortes indícios que o composto possui um anel aromático monossubstituído em sua composição, que é o anel aromático ligação com o grupo R. Nesta atividade, nós também analisamos o composto pelo espectro de massa. Bom, como apresentado anteriormente nos dados do espectro de F-TIR, tínhamos a suspeita que possuía um anel aromático monossubstituído. E como o nosso pico base, que foi de 93, a gente pode confirmar a presença, por conta também da massa molar do nosso composto esperada, que era de 93,3 gramas por mol, e também notamos a presença de um heteroátomo, que deu a característica da não fragmentação, como podemos ver aqui no último pico, mostra que o nosso composto não se fragmentou, como esperado, e esse pico mostra características da presença desse heteroátomo. Bom, aqui na página 8 nós podemos ver os principais picos e as estruturas de suas fragmentações, começando pelo pico 39, que é um ciclopropeno, o 65, um ciclo Pentadieno, só que ligado a um H+. o 66, que é um ciclo pentadieno, o 77, que é a presença que conclui a presença de um fenil, e por fim, o nosso composto esperado, que é a anilina, com a massa de acordo com o pico. Agora iremos falar sobre os espectros de RMN, começando pelo de H1-RMN. Bom, nesse espectro podemos observar um singleto na posição 3.792, um dupleto que está entre 6,540 a 6,562 ppm, dois tripletos
que o primeiro está entre 6,685 ppm a 6,715 ppm e o outro a 7,041 a 7,070 ppm. Então, com essas informações reunidas do espectro de H1-MN, vamos coletar as seguintes informações. Com base nas integrais, existem 7 hidrogênios no composto. Já que temos 4 picos, temos 4 ambientes químicos distintos de hidrogênio, 3 picos que são encontrados entre 6,550 a 7,070 ppm são características de átomos de hidrogênios ligados a um anel aromático. E o pico que é encontrado em 3,792 ppm, que está entre o deslocamento 3,5 a 5 ppm, que demonstra átomos de hidrogênios ligados a nitrogênios que se ligam a anéis aromáticos. Bom, agora vamos falar sobre o espectro de 13C-EMN. Temos 4 picos nesse espectro, que estão entre 115,186 ppm a 148,380 ppm. E com base nessas informações, podemos reunir as seguintes informações: 4 ambientes químicos distintos de carbono, já que são 4 picos. O deslocamento, que fica entre 110 a 175 ppm, indica que os carbonos fazem parte de um anel aromático. Então, todos os carbonos do composto são aromáticos. E a ordem dos núcleos desprotegidos do carbono é diretamente proporcional à proximidade de carbono ao nitrogênio do composto. Então, o sinal mais à direita indica que o carbono é o mais desprotegido e em diante. Então, a mais esquerda é o mais protegido. E para ilustrar as informações coletadas dos espectros, trouxemos essas simulações de como estão colocadas as informações no composto em si. Começando pelo espectro de carbono, o C13RMN, o carbono A é o mais desprotegido, já que ele é o mais próximo ao nitrogênio, e o carbono D é o mais protegido, já que ele está o mais longe possível do nitrogênio. Agora, indo para o espectro de hidrogênio, temos os hidrogênios ligados ao nitrogênio mais à direita e os hidrogênios ligados ao anel aromático em si, mais à esquerda. Bom, para finalizar agora, vamos apresentar a determinação do nosso composto, né? As conclusões. Aqui no canto direito podemos ver a estrutura do nosso composto, da nossa anilina ou fenilamina, né? De fórmula molecular C6H7N. Conseguimos observar a presença do grupo amina e de um anel aromático. No primeiro aspecto de FT foram observadas características de ligações com aminas primárias devido à faixa de comprimento de onda, além dos picos do composto aromático monossubstituído. No aspecto de massa, confirmou-se a presença do anel aromático e sugeriu um heteroátomo na substância, indicado pela dificuldade da fragmentação, como eu falei lá no slide 7. Por fim, o terceiro espectro possui 2 gráficos de RMN e mostrou que a substância possui 7 átomos de hidrogênio e 6 átomos de carbono e sem ramificações. Essas foram as nossas referências e obrigada pela atenção.